estão ligados que eu não curto militância, né? Sempre falo de militância, sempre falo do como eu acho militância uma forma burra de tentar convencer alguém. E quando eu falo isso, eu estou falando do comportamento, não estou falando das pessoas, muito menos das causas. E aqui vai ser um exemplo disso, que eu curto o futebol feminino e vou tentar de outro jeito despertar nas pessoas a curiosidade pelo futebol feminino. Mas sobre militância, eu quero só dar um exemplo pessoal da minha vida, porque eu sou considerado desviado da igreja. E lá em 99, 2000, eu era adolescente e percebi esse comportamento na igreja onde eu frequentava e algumas outras com as quais eu tinha contato, que era fazer o efeito inverso. Ao invés de você trazer as pessoas para o evangelho, trazer as pessoas para a igreja, você acabava causando nas pessoas raiva, vontade de ficar longe da igreja. E isso me incomodou muito e eu saí da igreja. E desde então eu sou considerado desviado, crente desviado. Na verdade, eu continuo defendendo a causa, teoricamente, que é o evangelho, mas não concordo com a forma como as pessoas fazem. E também não é contra as pessoas, porque aí tem parente meu, tem amigos meus antigos que eu amo, tem um monte de gente que eu conheço e admiro, só não concordo com a forma como eles fazem e tem mostrado cada vez mais que só afasta as pessoas ou só cria maior fanatismo em quem está lá. Então, eu continuo sendo muito contra a militância cristã e convencido de que isso não é uma boa coisa. E esse mesmo comportamento acontece em vários outros assuntos, que as pessoas não vão admitir que são os crentes das causas delas. Mas são, o comportamento é exatamente o mesmo, de afastar as pessoas ao invés de convencer as pessoas. É como se uma marca tentasse convencer a pessoa a comprar, atacando a pessoa que ainda não é cliente, ou atacando as pessoas que preferem a marca concorrente. Isso seria a forma mais burra de tentar vender alguma coisa, assim como a militância, na minha opinião, é a forma mais burra de tentar convencer alguém de algo que para você seja bom, pode até não ser para mim, mas a forma já me incomoda, mesmo que eu não seja defensor dessa causa. E nesse caso, o futebol feminino, o evangelho, a causa negra, até a causa LGBT, que não me atende, não é nada, tem nada a ver comigo, mas eu acho que deveria ser melhor apresentada para as pessoas e só afasta, só vai afastando. Tem um monte de causas que são mal vendidas por causa desse comportamento militante. E aí hoje está rolando a discussão sobre o futebol feminino, mais uma vez. E o futebol feminino é uma parada muito legal. Cá pra nós, porra, muito legal que as mulheres queiram jogar futebol e tenha campeonato e lote estádio, e eu acho que isso vai acontecer, naturalmente vai acontecer. Mas a militância, algumas pessoas querem que aconteça agora e se não acontecer, quem não comprou ingresso para lotar estádio está errado. É uma forma bem questionável de se convencer alguém. E o exemplo é a Mariana Spinelli, que é uma comentarista, apresentadora da ESPN e até atleticana. Eu acho bem legal o jeito dela e tal, mas nesse caso ela tem exatamente esse comportamento que eu condeno. É o comportamento, não é ela, não é o futebol feminino. É o jeito como ela tenta convencer as pessoas a gostarem de futebol feminino. E aí ela fala que os caras não gostam de futebol feminino porque gostam de ver homem. E pra mim é meio uma provocaçãozinha. E como está gerando muita repercussão, ou é de outros militantes falando, olha, demorou, olha como ela me representou, ou é de gente que foi provocado e reage mais ou menos falando, quer saber? Não quero ver essa porra mesmo, porque é ruim mesmo, e é o efeito que causa. Ou você convence as pessoas pelo medo, ou você já fala para quem já concorda com você, ou quem foi atingido pela militância vai falar, agora que eu não quero mesmo, agora que não tem interesse nenhum mesmo. Infelizmente, é esse o resultado prático, não sou eu que estou falando, está chovendo, deve estar chiando muito agora, mas eu vou terminar o vídeo. A gente assiste muito jogo ruim, início de Copa,
fase inicial de Libertadores, campeonato estadual, que eu sempre falo também, várzea, pelada, que a gente vai para tomar cerveja. O nível técnico é péssimo, mas sempre tem alguma coisa que nos agrada, ou a porradaria, ou a zoeira, ou a resenha depois. No meu caso, tem futebol de criança, meu filho joga campeonato de base, sub-11, e o nível técnico é muito pior do que o de futebol feminino. Então o que eu sugiro para quem não assiste, por falta de curiosidade talvez, é que... Ver se melhora aqui, fechei uma porta que estava aberta, agora é calor, né? Ou é chuva ou é calor. Mas o que eu sugiro para quem ainda não se interessou por futebol feminino por causa do nível técnico. Sim, é bem diferente. Mas se você pegar uma série D, uma série C, até série B tem jogos horríveis. Até série A tem jogos horríveis. Mas sim, está um nível acima. Porque esses caras que jogam na série B, C, B, A, de times fracos, eles jogaram a base a vida toda. Eles não são novatos no futebol. Eles provavelmente foram preparados, mesmo não se destacando, mesmo não sendo ótimos jogadores, mas eles são preparados fisicamente, eles são preparados taticamente desde os 10 anos. É o caso do meu filho hoje, que é um jogo horrível, mas quando ele chegar aos 20, ele vai ter um lastro de futebol, de preparo físico, de, sei lá, noção técnica e de fundamentos, que vai fazer com que ele jogue bem. Mesmo num time ruim, num campeonato ruim, num nível ruim, se ele não se destacar, ele pode cair num time desses aí, ou nem ser jogador profissional, mas ele pode chegar num nível muito mais evoluído de futebol do que as meninas profissionais do futebol hoje. E mesmo assim, eu te garanto que já evoluiu bastante. Eu assisti Atlético e Corinthians pela Supercopa no domingo, né? E já vi muita evolução. Se for falar em Copa do Mundo feminino, já tem futebol jogado em alto nível, sim, no futebol feminino mundial, por aí. Mas o brasileiro, você não vê jogadoras demonstrando esse lastro de ter jogado desde os 10 anos em nível alto, em competição que exigisse alguma coisa, até a parte física. Você não vê porque realmente essas mulheres têm 5 anos no máximo de futebol e 2, 3 de profissional. Então você precisa esperar, e mesmo assim eu te garanto que já evoluiu muito. No futebol infantil, cujo nível técnico é péssimo, você vê algumas jogadas, alguns meninos se destacando e tal, e é muito legal de assistir. Você só tem que aprender, já vai preparado para você ver um jogo de crianças, não vai ver um jogo de Champions League, igual o futebol brasileiro. O futebol brasileiro de Série A, se você for pegar em relação ao futebol inglês, você fala, porra, é outro esporte, é outra coisa, não tem comparação. O futebol feminino também em relação ao futebol de primeiro nível brasileiro, está um nível abaixo, mas você vai ver boas jogadas, você vai ver mulher que entende do futebol. E aí qual que para mim vai ser o processo de evolução do futebol feminino como produto para ser consumido, para encher estádio, para dar dinheiro para jogadores inclusive? Eu acho que é continuar disputando, continuar sendo transmitido, continuar despertando a curiosidade das pessoas, alguém começar a criar conteúdo sobre isso, falar disso, comentar sobre isso. O futebol masculino, você assiste uma ESPN, ele vai falar de um programa de 1 hora, vai falar meia hora de Flamengo, 40 minutos de Corinthians e acabou o programa, vai passar pelos outros times. No futebol feminino ninguém fala mesmo, nem as jornalistas militantes falam sobre o futebol feminino no tempo em que isso ia atrair a curiosidade de alguém para assistir. Mas, de fato, o futebol feminino ainda não tem uma rivalidade, as rivalidades são herdadas do futebol masculino. À medida que tiver 3, 4 campeonatos brasileiros, você já vai ter visto 3 campeões de um estado, 2 campeões de outro, o seu time não é campeão ainda, e aí seu time vai chegar numa final, numa semifinal, você vai falar, porra, título inédito, vai bater de frente ali com o Corinthians, com o Santos, enfim, você vai
causar esse interesse, a camisa do seu time. Pode ser o Atlético, mas pode ser o Cruzeiro lá, ó. O Atlético tricampeão mineiro, provavelmente na quarta final entre Atlético e Cruzeiro, a galera vai querer assistir para ver se dessa vez o Cruzeiro consegue tirar o título do Atlético. É assim que se cria uma audiência do futebol, é criando rivalidade, é criando consistência, é aparecendo jogadoras que vão ser muito faladas, não só a Marta, a Cici, a Formiga, vai aparecer um monte de jogadoras de clubes se destacando, fazendo um golaço aqui, rodando um videozinho na internet, vai acontecer naturalmente. Mas homens que gostam de assistir a Série B da Grécia, assiste futebol feminino que você já vai ver um futebol melhor. Quem gosta de assistir várzea, pode assistir futebol feminino que você já vai ver um futebol melhor. E quem gosta de futebol a ponto de assistir Liga Turca, Liga Belga e o caralho, vai assistir um bom futebol assistindo o brasileiro Série A feminino. Já vai gostar. E a partir daí vai criando consistência, mais torcida, mais gente falando sobre, e eu acho que vai vingar muito. Porque de quando eu comecei a assistir, só por assistir mesmo, até agora, 3, 4 anos, já evoluiu bastante. O futebol dos meninos continua ruim, continua sendo de criança, mas eu aprendi a assistir o futebol de criança. O futebol feminino eu comecei a assistir com essa mesma cabeça. É diferente, não vai ser tão legal, não vai ser um jogo de altíssimo nível. E eu já estou me surpreendendo, vendo algumas jogadoras que demonstram ter muita qualidade. E as meninas que estão agora, começando a jogar aos 12, 13 anos, quando chegar daqui a 5 anos, elas com 18, nas principais ligas do futebol brasileiro, seja no estadual, seja no nacional e tal, elas vão estar em um nível muito diferente do que está hoje. E aí eu acredito que vai ser um futebol bem melhor jogado, bem mais atrativo, já vai ter rivalidade, já vai ter ídolas históricas dos times femininos, enfim. É isso que atrai o futebol, isso que faz com que as pessoas consumam o futebol. Não é ataque, não é, sabe, pegar a pessoa pelo cabelo e falar, vai assistir, tem que assistir, porque eu quero que você assista. Não é assim que funciona. Isso, pelo contrário, só causa uma aversão, só causa mais distância. Então, quem se sentiu ofendido com a provocação, porque gosta de ver homem, não é. E pode ser também. Eu não vejo mulheres sentando numa roda de boteco para ficar só falando bobagem, igual homens fazem historicamente, porque a gente conviver entre a gente é legal mesmo, e qual o problema? Ultimamente o homem não está podendo fazer porra nenhuma, né, velho? Enfim, se fosse esse o problema, tudo bem também, mas não é esse o problema, é porque muita gente não tem interesse mesmo, muita gente tem preconceito, acha que ainda é muito inferior, e não é mais, e tende a ficar cada vez melhor e se igualando, talvez nunca se iguale, mas já não é tão diferente assim. Então, bom, se eu puder contribuir do meu jeito, de uma forma mais inteligente, mais colaborativa, seria dando essa informação. O futebol feminino já evoluiu muito de 3, 4 anos para cá e já está valendo muito a pena. Já está valendo a pena, o Atlético o Cruzeiro já é freguês do Galo também no futebol feminino. Isso faz com que os cruzeirenses queiram ganhar do Galo mais e faz com que o atleticano queira que as meninas mantenham essa hegemonia. E é assim que se constrói o futebol, inclusive o feminino. Rivalidade, história, destaques, ídolas históricas, uma sequência de títulos, um campeão que precisa ser batido. É isso, é só tempo, é só ir assistindo, e causando interesse, e falando sobre assunto, um golaço, uma jogadaça, uma jogadora de destaque no Brasil para ser cobiçada por vários clubes. É assim que funciona, é assim que acontece naturalmente para virar um produto, para gerar dinheiro, para encher estádio. Beleza? Então, a minha forma é essa, simplesmente falar de forma normal sobre futebol, inclusive o feminino, o infantil, a várzea. É tudo a mesma coisa. Os níveis técnicos são diferentes, mas o que faz a gente querer muito assistir é a mesma coisa. Competitividade, bons lances, rivalidade, enfim, história,
algum outro interesse que seja, no caso, meu filho, ou um colega, ou um time do bairro, ou um time com o qual você tem identificação, talvez nem seja torcedor. É isso que faz o futebol ser o produto que é, inclusive o feminino, mas demanda tempo. Vocês não somem não, e grande abraço.